Salmo de número 8, leremos do verso 1 ao verso 9. Salmo de número 8, do verso 1 ao verso 9. Eu gostaria de convidá-lo para acompanhar a leitura que farei desse texto das Sagradas Escrituras. Diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos diante da tua palavra, para te louvar, para te agradecer, para te bendizer e também tirar dela aquilo que o Senhor tem para nos alimentar nesta manhã. Querido Deus, fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente, que possamos, Deus, ao término desse sermão, entender claramente qual foi o teu recado. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor me use e que o Senhor, Deus, faça com que as nossas mentes e corações estejam preparados para receber da tua porção. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Cristo. Amém e amém. Quantas vezes durante essa pandemia você já se questionou, mas um vírus tão pequeno, uma coisa tão insignificante, pode provocar uma desordem global? Chegou na Casa Branca, minha gente, o presidente da maior potência do mundo está com Covid. Ou seja, não tem barreira para esse vírus, mas ele é tão pequeno que eu fiquei curioso para ver o tamanho desse vírus. E eu descobri que ele tem de 60 a 140 nanômetros. Tem ideia do que é isso? Nem eu tinha. Por isso fui pesquisar. 1 nanômetro é 1 bilionésimo de metro. Pega 1 metro, divide por 1 bilhão, vai dar 1 nanômetro. Ele tem de 60 a 140, depende o quanto de vitamina ele tomou na vida, né? Esse vírus está causando uma desordem global. E eu, pelo menos, já fiz essa pergunta várias vezes. Como pode algo tão pequeno? Mas hoje, Davi nos leva para tentar ver o outro extremo da realidade. Eu não quero convidar você para ficar olhando para esse vírus pequeno que está causando essa desordem toda. Davi vai nos convidar a olhar o ser humano, que é uma partícula invisível diante do universo, diante da grandeza incalculável que nos cerca. Quando nós olhamos para o vírus e achamos ele tão pequeno, é porque nos achamos grandes. Mas hoje eu quero que você se veja como algo tão pequeno quanto o vírus é para nós. E esse texto vai nos convidar a fazer essa matemática, essa contabilidade. Esse texto vai mostrar para nós que nós precisamos nos redimensionar, não somos tão grandes quanto pensamos. E aí eu quero convidar um indivíduo chamado Blaise Pascal, que viveu de 1623 a 1662, e ele vai nos ajudar a introduzir esse sermão. Ele foi um físico e matemático muito importante, também foi teólogo, e para você ter uma ideia de quem foi Blaise Pascal, ele foi um dos 2 inventores da calculadora mecânica. E Blaise Pascal escreve o seguinte: o homem precisa contemplar a natureza e a sua altiva grandiosidade. Deixe de olhar os objetos rasteiros que te cercam. Traduzindo para os dias atuais, deixe de olhar para o pequeno vírus. Observe a deslumbrante luz estabelecida como uma eterna lâmpada a iluminar o universo. Então, observe o sol. Durante o dia, o que o sol é capaz de revelar para você sobre a grandeza do universo. Você já vai ficar impressionado. E aí ele diz, agora, não observe de dia a luz do sol, não. Observe à noite. E ele então escreve, veja, pondere que essa vasta órbita em si mesma é uma minúscula partícula comparada com a descrita pelas estrelas em sua jornada pelo universo.
o jogo de palavras que ele faz é: o sol te ajuda a enxergar o que está próximo de você. O sol te ajuda a enxergar o planeta Terra, mas à noite, quando o sol se vai, você para de enxergar o planeta, porque está tudo escuro, e você começa a ver todas as estrelas e os astros dos céus. E aí você descobre que a Terra é apenas uma partícula nesse universo. E Blaise Pascal então vai dizer: quando não for mais possível observar, deixe que a sua imaginação prossiga. Esta é a maior indicação da onipotência de Deus, pois a imaginação humana perde-se apenas em pensar nela. A grande verdade, irmãos, é que nós estamos nesse universo e muitas vezes achamos que somos grandes diante de um vírus, mas somos partículas quase invisíveis diante desse grande universo. E precisamos entender essa dimensão. Quem sabe aqui nesse texto Davi estivesse numa noite sem nuvens, olhando para o céu estrelado, maravilhado, e contemplando toda a criação de Deus. Eu já começo aqui fazendo uma pergunta para você. Nesse período, qual foi o momento que você tirou para contemplar a criação de Deus e deixar de pensar um pouco nesse mal que nós temos nos submetido a ele? Qual foi o tempo, qual foi o momento que você conseguiu olhar para o sol, não só como uma fonte de vitamina D, mas você conseguiu olhar para o sol como sendo algo belo, maravilhoso, independente de qualquer circunstância que nós estamos vivendo? Deus tem feito o sol nascer todos os dias, para que esse sol nos revele a sua grandeza durante o dia, e o sol vai embora. E à noite, esse final de semana, especialmente, nós estamos com lua cheia, estávamos, já não está tão mais, mas estamos com lua cheia, e você pode olhar para a lua e para as estrelas ao redor, e você observar tudo isso, e perceber que revela a grandeza de Deus, a glória de Deus. Esse texto vai mostrar exatamente isso, mas não só essa glória de Deus, mas a fragilidade humana. E não só a fragilidade humana, mas a bondade desse Deus grande e poderoso. Por isso eu quero propor para pensarmos nessa manhã o seguinte tema: o magnífico nome. É assim que o salmista Davi começa, o rei Davi começa dizendo no versículo 1: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Davi está com seus sentidos e pensamentos mergulhados em contemplação. Uma das técnicas que está sendo muito utilizada nessa pandemia para que as pessoas consigam ter algum nível de organização psíquica e emocional é a meditação. Como tem desenvolvido no nosso tempo a ideia, tem até uma prática aí recente da psicologia, não é tão, mas aqui no Brasil chegou há pouco tempo, mindfulness, Você tentar colocar a sua mente em sintonia com o seu tempo, relaxar, prestar atenção na sua respiração. Tantas práticas que agora têm sido usadas como refúgio para você ter algum nível de equilíbrio. Enquanto nós temos aqui um salmista que escreveu há tanto tempo atrás dizendo: aprenda a contemplar o grande Deus que você serve. E essa contemplação, ela também é um exercício espiritual que nós precisamos aprender. Jesus Cristo praticou a contemplação. Agora, não é uma autocontemplação, não é você olhar para dentro de si, até porque se você olhar para dentro de si, corre um grande risco de ficar desesperado. Porque nós podemos encontrar um vazio absurdo dentro de nós. Mas o que o salmista Davi nos convida a fazer, como toda a Bíblia, é contemplarmos o nosso Deus. Podemos olhar para dentro de nós. Só que diferente daqueles que só olham para dentro de si, nós sabemos que dentro de nós encontraremos o Deus que habita em nosso coração. E esse Deus que nos ensina a viver, esse Deus que orienta as nossas vidas, esse Deus que nos acalma, esse Deus que enviou do seu Santo Espírito para dizer: fique tranquilo, nós estamos juntos nesse processo, eu estou com você, a gente vai atravessar. Às vezes nós ficamos tão envolvidos com notícias, com números, com dados, e nós esquecemos de ser acolhidos e pastoreados por Deus. Deus está chamando você para um tempo de contemplação, entender que Ele é o Deus poderoso, e nós precisamos mergulhar nessa contemplação, como Davi está aqui. Observar a criação é uma das formas para a gente contemplar Deus, e quando nós olhamos para a criação, nós percebemos os seus mistérios,
E isso mostra claramente a majestade divina, como diz o salmista. Isaac Newton, que viveu de 1642 a 1727, ele disse: este belíssimo sistema no qual estão o Sol, os planetas e os cometas, somente poderia proceder do desígnio e do poder absoluto de um ser inteligente e poderoso. Então, quando nós olhamos para a natureza, o objetivo não é contemplar apenas a natureza. Quando nós olhamos para a natureza, o que nós vemos é um Deus que está por detrás dessa natureza, regendo de uma maneira maestrina, maravilhosa, toda a sua criação. E quando nós olhamos para esse Deus que rege tudo de maneira tão bela, tão maravilhosa, tão bem orquestrada, a conclusão que nós chegamos é: esse Deus é magnífico. Esse Deus é magnífico. Não deixe um pequeno vírus roubar de você a contemplação do seu Deus. Não deixe um pequeno vírus tirar de você a capacidade de observar tantas maravilhas ao nosso redor, que nos remetem a um Deus criador, sustentador, governador de todas as coisas. E aí, é muito interessante porque às vezes Davi usa de paradoxo aqui nesse salmo, porque ele sai dessa contemplação da majestade e vai para uma criança no versículo 2. Ele sai desse momento de contemplação da terra, da majestade de Deus, e ele diz: olha o versículo 2: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. É fantástico, porque o que Davi está dizendo é: eu contemplo não só a natureza, mas quando eu olho para uma criança recém-nascida, eu também fico pasmo, eu fico perplexo por ver como Deus cria um serzinho tão ali pequeno, tão dependente, mas que já consegue emitir sons de choro quando está com fome. Um serzinho tão pequeno, tão indefeso, mas que já se comunica com criaturas, com os adultos, tão elaborados e desenvolvidos. Esse processo de olhar para a chegada de uma criança, a boca dos pequeninos, essas crianças de peito que mamam. Calvino vai dizer: como é possível que a nutrição lhes esteja à mão tão logo nascem? Como que uma criança já tem leite assim que nasce? Senão porque Deus prodigiosamente transforma sangue em leite. Esse é o nosso Deus. Às vezes a gente fica impressionado com o milagre que Jesus fez ali, o primeiro dos milagres, transformando água em vinho. Mas toda vez que nasce uma criança, Deus transforma todo o organismo feminino para que a mulher produza leite para amamentar essa criança. E quando nós olhamos para isso, nós, através desse versículo 2, vamos entender que nem os exércitos mais preparados, com estratégias mais elaboradas, são capazes de chegar ao nível de um desenvolvimento infantil. Nosso Deus é maravilhoso. Quando olhamos para toda a natureza, percebemos as maravilhas do Criador, mas quando olhamos para uma criança recém-nascida e todo o processo de desenvolvimento dela também, ou seja, Deus se manifesta em todas as coisas que estão ao nosso redor. O problema é que nós às vezes colocamos entulhos na nossa frente que nos impedem de contemplar esse Deus grande e poderoso. E um dos entulhos que nós colocamos são os problemas, as adversidades e as pandemias. A pandemia não pode tirar de nós a capacidade de contemplar o nosso Deus. Versículo 3, o salmista volta para a contemplação dos céus. E ele fala: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Agora ele está olhando à noite. Contemplar céus, estrelas e lua, isso precisa causar espanto em nossos corações. Céus, lua e estrelas foram estabelecidos. No hebraico, a palavra estabelecido aqui, a ideia foram colocados em ordem. Deus ordenou. Existe uma constante na física chamada constante antrópica. O que é uma constante antrópica? São leis que regem o mundo para que o planeta Terra ele tenha condições de vivermos nele. Então, existem uma série de leis que faz com que tenhamos condições de ter vida no planeta Terra. São pelo menos 122 leis que em qualquer lugar, qualquer planeta, qualquer
que seja Marte, que seja Júpiter, qualquer lugar, para ter vida humana tem que ter pelo menos essas 122 leis. Eu quero destacar só duas. A primeira delas é a interação gravitacional entre a Lua e a Terra. Existe uma interação gravitacional entre a Lua e a Terra. Se essa interação gravitacional entre a Lua e a Terra fosse maior, teria efeitos severos sobre os mares dos oceanos, aliás, as marés dos oceanos, sobre a atmosfera e sobre o tempo de rotação da Terra. Então, se essa interação gravitacional fosse maior, nós teríamos problema com as marés, com o tempo de rotação e com a atmosfera. Se fosse menor, teríamos mudanças orbitais que provocariam instabilidades no clima e seria impossível o ser humano viver aqui. Então, essa interação gravitacional entre a Lua e a Terra é que faz com que o mundo, o planeta Terra, se torne possível para a nossa sobrevivência. Mas tem uma que eu acho ela até mais interessante, que é Júpiter. Se Júpiter não estivesse em sua rota atual, a Terra seria bombardeada com material espacial. O campo gravitacional de Júpiter age como um aspirador de pó cósmico, atraindo asteroides e cometas que, de outra maneira, atingiriam a Terra. Vocês já pararam para imaginar que Deus colocou um aspirador de asteroide para não atingir a Terra, chamado Júpiter? Se Júpiter não estivesse onde está, nós teríamos muito mais problemas do que nós temos e talvez a Terra já teria sido destruída. Isso aqui não é conclusão de crente não, viu? Isso aqui é estudo físico. Isso aqui são as pessoas que estudam os planetas. E aí a gente precisa entender que o nosso Deus é o Deus grande, poderoso, majestoso, que controla a interação gravitacional, que controla a posição de Júpiter, mas que controla todo o universo. E quando eu digo que Ele controla todo o universo, eu preciso fazer uma pergunta para você. Sabe quantas estrelas existem nos céus? Você já parou para contar? Não adianta parar que não vai dar. Mas os estudiosos já fizeram uma previsão. Eu não sei como eles chegaram a essa conclusão, mas tem uma previsão aí. A previsão é de 10 sextilhões. Já ouviu falar nesse número? Sextilhões? Pois é, esse é o número de estrelas prováveis dos céus. 10 sextilhões, para você entender, é você pegar 10 e colocar mais 22 zeros depois. Esse é o número de estrelas nos céus. Sabe quantas galáxias tem? Até antes de 2016, o número era de 100 bilhões. Em 2016 foi feito um estudo que está sendo checado até hoje, que já fala em 2 trilhões de galáxias. Provavelmente Davi não tinha esses dados, mas nós temos. Se nós temos e Davi não tinha, a gente tem que ficar mais espantado que Davi. Sabe por quê? Porque o texto vai dizer que Deus pega tudo isso e coloca no seu dedo. No dedo. É isso que o Salmo diz. O Salmo vai dizer, versículo 3: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. É claro que Deus não tem dedo. A Bíblia diz que Deus é espírito. Isso aqui é uma figura antropomórfica, né, para que nós entendamos do que nós estamos tratando. Estamos tratando de um Deus que coloca 10 sextilhões de estrelas no universo, 2 trilhões de galáxias no dedo. Esse é o Deus que cuida de você. Eu não sei como você se sente diante de um Deus tão grande, expresso nesse salmo. Mas Davi vai dizer o que ele sentiu naquele momento. E olha que ele não tinha os dados. Davi diz: quando eu contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, que colocastes em ordem, para que não viessem meteoros, não viessem asteroides. Quando eu olho para tudo isso, que é o homem? Que é o homem? Versículo 4: que dele te lembres. E o filho do homem, que o visites. Ou seja, Deus, quando eu olho para esse universo, e o Senhor diz que coloca no seu dedo tudo isso, foi tudo criado pelas suas mãos, quem sou eu? Me senti agora menor do que um vírus.
Ou seja, nós não somos tão grandes como nós imaginamos, nós não somos tão centrais para o funcionamento desse universo como muitas vezes nós imaginamos. Às vezes nós cobramos dos cientistas, cobramos de todos os pesquisadores que a resposta tem que vir logo, afinal nós temos tecnologia, afinal nós temos ciência, afinal nós já evoluímos tanto, cadê a vacina desse negócio? Quem é você? Por que você está com tanta pressa? Por que achamos que somos tão o centro desse negócio? O planeta Terra desaparece no meio de tantas estrelas. Nós somos um pontinho no meio de tudo isso. Dentro desse pontinho chamado planeta Terra, tem um sujeito que chama você. E por que nós achamos que somos tanto? Porque da onde nós tiramos essa conclusão? Não somos tanto. E eu tenho uma notícia que talvez vai te entristecer por um momento. O mundo não vai sentir sua falta. Você vai se tornar número. No ano tal morreram tantos e você está lá no meio. Você não vai saber nem qual número você era naquela estatística. Daqui 50 anos, 100 anos, o que seremos? Porque nós achamos que somos tanto, porque nós achamos que temos um valor, e que chegamos a um ponto de desenvolvimento intelecto, emocional, que as coisas deveriam ter respostas mais rápidas para mim, porque você não é o centro, eu não sou o centro. O que Davi está nos chamando a atenção é o que somos nós. A palavra no versículo 4 usada aqui para homem, enosh, significa: quem é esse ser frágil? A nossa fragilidade está exposta universalmente. A nossa fragilidade está exposta por um vírus. Somos isso. E quantas pessoas no mundo já foram, porque foram nocauteadas, tiveram as suas vidas ceifadas por um vírus. E não é só um vírus não, nós podemos ter as nossas vidas ceifadas num acidente de carro, por qualquer outro problema de saúde. Estamos bem agora e podemos não estar amanhã. É simples assim. E Davi chega à conclusão no verso 4: o que é o homem? Senhor, o que é o homem para que o Senhor se lembre dele, e o filho do homem para que o Senhor o visites? Essa grandeza de Deus, essa contemplação de Davi, o coloca no lugar dele. Olha que ele era rei. Essa contemplação de Deus deve nos colocar no nosso lugar. Não somos tanto quanto imaginamos. E aí você pode falar: pastor, mas eu saí da minha casa, durante a semana agendei para estar no culto, nunca fiz isso antes, tive que passar por um critério aqui de medir temperatura, ver se estava tudo em ordem comigo, e entro no templo, para o senhor falar que ninguém vai lembrar de mim daqui 50, 100 anos? Pior para mim, que tive que preparar o sermão e já pensar isso antes de falar para você. E além do mais, além de nós sermos seres tão pequenos, o pecado transformou o ser humano em avarento, arrogante, prepotente, egoísta, idólatra, corrupto, perverso, cruel, sanguinário e injusto. Situação que o próprio Davi descreve no Salmo 14, verso 3, quando ele diz: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 53, versículo 1, Davi também diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Qual a chance de um homem, nessas condições, se relacionar com Deus que coloca todo o universo no seu dedo? Qual a chance que nós temos? E aí, eu quero dizer para você que todas as religiões do mundo podem chegar a alguma conclusão sobre a miséria humana. Todas as religiões do mundo podem expor a fragilidade de nós. A sua contemplação, mesmo que ela seja sem Cristo, você vai conseguir identificar quão pequeno e frágil você é. Um ateu consegue entender o quão pequeno e frágil ele é diante de todo o universo. Só que tem uma coisa que o Salmo nos mostra: Deus não está interessado em apenas mostrar a sua fragilidade,
a sua pequenez e o seu pecado. Deus está interessado em revelar o quanto Ele te ama, mesmo você sendo pequeno, miserável e frágil. Quando contemplamos a grandeza de Deus e a nossa fragilidade, a gente não consegue entender o amor do Senhor. Você fala, não faz sentido Deus me amar. Não faz sentido esse Deus que tem o universo na ponta do seu dedo me amar. E aí a gente olha para Cristo. E Cristo vai revelar que esse Deus grande e poderoso que coloca o universo na ponta do seu dedo, vira homem, vem ao mundo, morre numa cruz para dizer para você, eu te amo. Eu te amo. Você é frágil, pecador, me deu as costas, te criei. O versículo de número 5 é um versículo que ele muda completamente a direção da argumentação, porque o 4 coloca a gente lá no chão. Você fica nocauteado com o versículo 4. Eu não valho nada. Mas aí o versículo 5, Deus vai lá para o outro lado e diz, Davi, mostrando que Deus nos fez pouco menor do que Ele mesmo, de glória e honra nos coroaste. Como assim? Até o versículo 3, eu estava entendendo que eu não valia nada, que eu era frágil, miserável. Agora vem o versículo 5 e diz, não, mas Deus te fez um pouco menor do que Ele, de glória e honra Deus te coroou. Sobre o que Davi está falando aqui? Davi está dizendo, nós somos seres pequenos, somos seres frágeis, por causa da queda nos tornamos pecadores, mas lá na criação, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós fomos dotados de poder, Deus nos deu poder sobre os animais, poder sobre toda a criação, como nos informa do verso 6 até o verso 8. Nós somos seres criados à imagem e semelhança desse Deus grande. A Septuaginta vai dizer que, aliás, ela traduz menor do que Deus, ela traduz para menor do que anjos. Então, na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, o versículo 5 é assim, fizeste-o, no entanto, fizeste ao homem por um pouco menor do que anjos. A nossa tradução coloca menor do que Deus, e eu concordo com a nossa tradução. Eu não acredito que o ser humano seja menor do que os anjos, entendo teologicamente que os seres humanos são maiores do que os anjos. Eu tenho pelo menos 2 argumentações consistentes para provar isso. A primeira argumentação é que quando os anjos caem, Deus não envia nada, ninguém para salvar os anjos. Não tem redenção para os anjos caídos. Para o ser humano, Deus envia o seu único filho. Isso mostra claramente uma escala de valor. Que o ser humano é objeto de amor, um objeto de amor de Deus, a tal ponto de Deus enviar o seu único filho para morrer numa cruz pelo ser humano. O segundo argumento é que a Bíblia vai também nos informar que os anjos estão a serviço da igreja. Então os anjos estão a serviço do reino de Deus, a serviço da igreja. Ou seja, nós experimentamos de um amor de Deus para conosco que nem mesmo os anjos caídos tiveram condição de experimentar, tiveram a oportunidade de ter vida e vida eterna como Cristo nos concedeu através da sua morte e ressurreição. E aí, irmãos, o que nós aprendemos? É que nós fomos criados menor do que Deus. Somos seres humanos, somos frágeis, pequenos. Deus coloca tudo, todo o universo na ponta do seu dedo, mas Deus nos cria para um relacionamento com Ele. É por isso que nós temos que desenvolver a contemplação, é por isso que nós temos que desejar ardentemente conhecer esse Deus, porque Ele nos deu condições para isso, intelectual, emocional, mas principalmente nós temos condições de relacionar porque Ele nos deu do seu próprio Espírito, para que o Espírito de Deus nos ajude nesse processo de conhecê-lo a cada dia mais. Porque quanto mais nós conhecemos, mais nós cremos. Quanto mais nós cremos, mais confiamos. Quanto mais confiamos, mais dependemos e mais tranquilizamos os nossos corações. Esse ser humano foi colocado num status de honra. Deus o coroou como a coroa da criação. É isso que o salmista veio nos ensinar. E aí é interessante o versículo 6. Deste-lhe domínio para o homem, Deus deu para o homem o domínio sobre as obras da sua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Esse texto é usado tanto por Paulo como pelo autor de Hebreus, para se referir a Jesus Cristo, que através da sua morte
e ressurreição, colocou todo o domínio, todo o império das trevas debaixo dos seus pés, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ou seja, somente através de Cristo nós podemos experimentar desse relacionamento com Deus. Somente através de Cristo nós temos condições de viver com intensidade aquilo que Deus propõe para todos nós. E o versículo 9, para fechar, vai dizer: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Se você prestar atenção, o verso 9 é o mesmo do verso 1, são iguais. O salmista abre o seu poema dizendo que o Senhor, Deus, é magnífico, é grande o seu nome, Ele é poderoso, e ele fecha dizendo a mesma coisa. Então você percebe o quê? Percebe que ele faz uma declaração de fé. Deus, o Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E aí o que ele faz? Ele vai contemplar a terra. Ele contempla a terra de dia, ele contempla a terra à noite, contempla o universo à noite, ele contempla o desenvolvimento da criança, ele percebe que tudo isso que foi criado por Deus revela a grandeza de Deus e a fragilidade humana, mas depois ele se lembra que Deus é um Deus de redenção, que criou o homem para se relacionar com ele, e ele então entende que através agora da salvação que Deus propõe, esse homem volta a ter relacionamento com Deus e ele termina adorando, da mesma forma que ele começou. Nós estamos diante de uma pandemia, estamos olhando muito para esse vírus, e às vezes deixando de olhar para o Deus que controla céus e terra. E a grande pergunta dessa manhã é: quais são os motivos que me levam a ter medo? Quem cuida de mim é aquele que coloca o universo na ponta do seu dedo. Por quê? Por quê que eu estou temendo? Qual é o meu problema? Por que eu estou saindo do eixo? O que traz desequilíbrio para a minha alma? Por que eu estou tão angustiado? Por que estás abatido a minha alma? Por que te angustia dentro em mim? Olha para Deus. Vamos olhar menos para o problema e olhar mais para aquele que traz a solução de todo o problema. Vamos entender que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, que nós não somos tão grandes assim. Não somos mesmo. Olhe para o universo. Mas nós temos um Deus grande que cuida de nós. Você é uma presa fácil para as armadilhas desse mundo, e eu também. É fácil a gente ser liquidado. Mas nós não podemos esquecer quem é o nosso castelo forte. Nós não podemos esquecer quem é o nosso protetor, quem é a nossa rocha, quem é o nosso escudo, quem é a nossa fortaleza, quem é aquele que vai conosco. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é quem vai por nós. Ele é quem toma as nossas batalhas nas suas mãos. E eu quero terminar voltando a Blaise Pascal. Porque ele diz: depois de imaginar a imensidão do universo e a onipotência divina, retorne, volta, não fica lá não, tem que voltar. E considere a si mesmo perdido nesse canto remoto do universo e de sua minúscula cela onde habita. Agora que você já contemplou e voltou para o seu estado tão pequeno e frágil, examine o valor da terra, dos reinos, das cidades, do próprio homem. Pois o que é o homem quando se encontra face a face com tamanha infinidade? Somos seres pequenos. E aí, quando eu disse, podemos morrer e ninguém vai se lembrar da gente nessa terra, e não vai mesmo. Ninguém precisa lembrar. A gente sabe aonde vai estar. Estaremos com Deus. E com Ele viveremos por toda a eternidade. Nunca se esqueça de Estevão, o primeiro mártir da igreja. A terra entendeu que já não valia a pena mais ele viver aqui.
Por causa de Cristo, Estevão foi apedrejado. Enquanto estava sendo apedrejado, Estevão tem uma visão. Os céus se abrem. Jesus se coloca de pé no trono para receber Estevão. Não tem problema se esse mundo nos despreza. Não tem problema se nós somos só mais um na contabilidade aqui. O importante é que seremos recebidos por Cristo na eternidade. Esse é o valor. Esse é o valor que cada um daquele que crê em Jesus tem. Eu não sei aonde você tem depositado a sua fé durante esse período. Você que está nos acompanhando pela internet, você que está aqui presente. Se você ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você realmente é só um pontinho dentro de um pontinho. Mas se você tiver um encontro íntimo e pessoal com Jesus, você vai ser convidado a se tornar um cidadão da eternidade. E esse é o convite de Deus para você. Você que já crê em Jesus, tranquilize o seu coração. Se você realmente é pequeno, esse vírus é uma ameaça para você. Mas nunca se esqueça, quem cuida de você tem o universo todo na ponta do seu dedo. É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a quem dedicamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, essas máscaras que estão nos nossos rostos refletem a nossa fragilidade. Os irmãos que estão em casa, com desejo ardente de estar aqui na tua casa, revelam também a nossa fragilidade. Durante esses meses, foram-nos colocadas muitas limitações que revelam a nossa fragilidade. Somos seres tão pequenos. Somos seres tão indefesos. É tão fácil ser vencido por um vírus. Mas Deus, quando olhamos para a cruz, nós temos a nossa vida redimensionada. Porque quando olhamos para a cruz, somos transportados para uma realidade eterna. E já não somos mais seres limitados, tão deterioráveis, mas sabemos que um preço muito alto foi pago por Cristo, para que pudéssemos ter no coração a esperança viva de que um dia nenhum mal irá assolar a nossa vida e a nossa existência. Essa é a fé, Deus, que nós queremos que o Senhor alimente em nossos corações. Somos seres eternos, chamados para viver contigo para sempre. Oh Deus, eu suplico para que o Senhor nos ajude a entender quem cuida de nós. É claro que devemos desenvolver essa capacidade contemplativa, perceber o universo, perceber o planeta Terra, perceber o desenvolvimento humano e olhar para tudo isso e entender que tudo está nas tuas mãos. O Senhor controla todas as coisas e o universo está na ponta do seu dedo. Somos pequenos, mas temos um Deus grande. Somos frágeis, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. E no Senhor nós confiamos, no Senhor nós descansamos, ao Senhor nós entregamos as nossas vidas e corações nesta manhã. Cuide de nós, Deus. Alimenta a nossa fé, alimenta a nossa esperança e nos ajude a viver cada vez mais perto do Senhor, para termos essa percepção clara de quem nos protege, o leão da tribo de Judá, o Deus forte e poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo, que nos revela quem realmente somos, filhos do Senhor, filhos do Deus eterno. A Jesus, toda honra e toda glória. E é no nome dele que fazemos essa oração. Amém.